Bom dia. Bom dia. Pessoal, Bom dia a todos. a gente vai colocar, né, daqui a pouquinho a gente vai colocar todo mundo no mute para fazer a apresentação. Vocês podem interagir pelo chat. Eu vou abrir minha câmera aqui para a gente começar. A gente espera mais 2 minutinhos. Imagino que os nossos co-hosts estão por aí, Tony, Acácio e Van Kleber. A gente faz uma recepção rapidinho, depois eu passo para você, viu, Tony? Você já está com tudo na agulha aí. Beleza. Pessoal, aguardar mais um minutinho para a gente poder começar. Bom, pessoal, só para não atrasar muito o final do evento, né? A gente espera que, historicamente, os 5 minutinhos para começar, esses 5 minutinhos já deram. Então, queria primeiro, antes de tudo, agradecer a presença de todos, dizer bom dia para aqueles que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu sou Thiago Espósito, sou responsável pela área de marketing e desenvolvimento de novos negócios na Advalue. Hoje a gente tem uma missão aqui, uma preocupação e bastante curiosidade, né, a respeito do caso onde a gente vai comentar das soluções Nutanix numa jornada que a gente chama de hiperconvergência para Enterprise Cloud, né? Ou seja, como que você começa essa jornada, e a gente vai comentar a respeito do case. A gente tem os nossos convidados, Van Kleber Vieira e o Acácio Costa, que é gerente de operações da Fiocruz, e outro gerente de suporte de infraestrutura da Fiocruz, e também o Tony Perello, que é o account manager da Nutanix, que foi responsável pela condução desse caso pelo lado da Nutanix. Então, a gente vai fazer rapidamente uma apresentação da Advalue, comentar um pouquinho a respeito do mercado. O Tony vai rapidamente comentar a respeito das soluções, e para garantir que todo mundo está na mesma página, né, conceituar, e a gente vai abrir aqui uma conversa com o Van Kleber e com o Acácio, matando a nossa curiosidade. Então, a gente tem algumas perguntas prontas aqui para eles, né, para a gente fazer, mas certamente a interação de vocês vai ser muito importante. Então, vou seguir com a apresentação aqui, pessoal. Fazendo um pouquinho do nosso jabá aqui da Advalue, né? Então, em 18 anos de vida, a Advalue tem aí matriz em São Paulo, né? Quando o mundo ainda permitia que a gente tivesse escritório. Hoje, a Advalue é uma empresa que trabalha 100% home office, mas já ainda em pandemia, em home office, a gente inaugurou outras pessoas em home office em lugares diferentes, né? Então, a gente tem hoje home office em Belo Horizonte, em Brasília. Não que isso, no primeiro momento, fizesse diferença, mas a gente imagina que o conhecimento do mercado e regionalizar faz bastante sentido. Então, nossa equipe está 100% home office desde do início da quarentena, mas a gente vem, ainda assim, fazendo uma expansão territorial, né? Mesmo em tempos de quarentena, em tempos de pandemia. Um pouquinho da nossa atuação. Hoje a Advalue está presente em aproximadamente 50 e poucos por cento das 100 maiores empresas do Brasil. Então, temos cases de todos os tamanhos, né, de A a Zinco aqui, empresas em todos os mercados verticais. Isso diz bastante a respeito da nossa responsabilidade, da nossa capacidade de atendimento e também o nosso foco nas tecnologias. Então, uma vez que a gente especializa na tecnologia,
isso faz com que os projetos, de fato, ganhem prioridade dentro dos nossos parceiros e a gente consiga mostrar o valor das soluções, como a gente está fazendo hoje aqui com o case da Nutanix especificamente. O que é muito importante comentar é que esse foco trouxe para a gente uma série de premiações aí, para quem está acostumado com o mercado de TI, a gente foi eleito durante esses 18 anos, a gente foi basicamente todo ano ganhador de algum prêmio em excelência de serviço dos mais variados parceiros, mais uma vez dizendo a respeito da nossa qualidade de implementação, isso é bastante importante, né? Então, a gente tem um mantra dentro da Advello que é escolher com muito critério as nossas soluções e tentar ser e se tornar um parceiro referência dessas soluções que a gente escolheu, né? Então, a nossa busca incessante por trazer soluções que são referências no Gartner, no IDC, e ser referência dessas soluções. Esse é nosso mantra interno aqui, né? Principalmente sendo uma referência técnica. Especificamente a respeito desse caso aqui, é muito legal comentar, né? Porque no penúltimo ano fiscal da Nutanix, quando o mundo permitia que a gente fizesse evento ainda, a gente foi escolhido o melhor parceiro de serviços para toda a Latinoamérica da Nutanix, né? Então, é um ponto muito importante, mais uma vez, fala a respeito do nosso foco, fala a respeito da nossa dedicação e do nosso diferencial de implementação, de metodologia. Acho que isso fala bastante a nosso respeito. Um pouquinho das nossas soluções, então, a gente se posiciona aí com infraestrutura cloud network, então, com as soluções Citrix, Commvault e Nutanix. Nesse caso, hoje a gente vai explorar um pouquinho mais das soluções da Nutanix, a gente vai dar bastante espaço para o case, para as curiosidades que a gente tem a respeito do case, né? Então, hoje a gente vai falar bastante da solução Nutanix, mas com ênfase bastante no case da Fiocruz. A gente tem uma BU inaugurada aí no ano passado, que é com foco exclusivamente em segurança. A gente já tracionava soluções de segurança desde muito tempo, de 5, 6 anos para cá, mas a gente criou uma unidade de segurança onde a gente tem uma série de soluções pensadas para cobrir o maior nicho, o maior número de preocupações possíveis, anexo a isso, né, não menos importante também, cobrir toda a linha de frameworks, né? Então, muito importante comentar, essas soluções são todas soluções de muito destaque, né? Cada uma com um approach muito específico, né? Mas a gente tem oferta dessas soluções tanto numa aquisição convencional, como SaaS, como serviços gerenciados. Então, todas essas soluções a gente consegue efetivamente entregar da maneira que o seu orçamento, da maneira que a sua empresa consegue assimilar. E a mesma coisa aqui, falando a respeito dos frameworks, né? Então, hoje existe, né? Não é de hoje, de bastante tempo, mas existe uma preocupação muito grande com esses frameworks, e a gente tem sim um apoio de um time todo de advogados para a gente seguir com essa metodologia, um trabalho bastante a 4 mãos, um trabalho bastante documental, para a gente trazer esse tipo de certificação, esse tipo de framework aos nossos clientes, né? Não uma certificação especificamente, mas a preparação e as instruções todas para que vocês sejam compliances com esses frameworks. Fazendo aqui uma transição rápida para o Tony, né? Eu queria só comentar, inclusive uma matéria de ontem da Computer World, né? Que diz que a popularidade de tecnologias emergentes eleva a previsão de gastos com nuvem pública em 2021. A gente vai fazer um comentário, né? Depois até posso compartilhar com vocês essa matéria, mas está na capa do Computer World. Gestão de nuvem pública tende a desafiar empresas na pós-pandemia. Tanto uma matéria quanto outra dizem muito a respeito, e a gente sabe, né? Não é novidade para ninguém aqui, a respeito da capacidade, das funcionalidades e das vantagens todas da nuvem, né? Mas o que dizem os especialistas, tanto o Gartner e o IDC, que o melhor dos mundos, ele sempre olha para o mundo híbrido, né? Então, a grande maioria dos casos, o mundo híbrido ele é o melhor pelo ponto de vista, inclusive, de performance, o ponto de vista de custos. Então, o que a gente vai falar bastante aqui é como gerir esse mundo híbrido, que tipo de desafios que você consegue endereçar
com as nossas soluções para criar sua cloud privada, mas conectar com as suas clouds públicas, entendendo, inclusive, capacidade dos seus workloads, necessidade dos seus workloads, ciclo de vida dos workloads, para saber se faz sentido ter dentro de casa, se faz sentido ter fora de casa. Né? Uma outra preocupação que é muito latente, e conversando com vários executivos, né, no dia a dia, a gente percebe que a cloud, sem dúvida nenhuma, ela é muito boa, mas ela gera uma preocupação muito grande de shadow IT, né? Assim, os departamentos não necessariamente passam pela TI para chegar até uma solução específica e acabam depois solicitando a TI que suportem aquele tipo de solução. Então, o que a gente tem que tentar fazer é criar essa agilidade, essa disponibilidade, essa capacidade de entrega praticamente imediata, também dentro dos nossos serviços, também dentro da nossa própria infraestrutura. Então, como fazer isso, eu acho que é um dos grandes desafios que todos nós temos, e a gente consegue, de fato, com as soluções da Nutanix, endereçar esse tipo de coisa. Então, o que eu queria comentar contigo, né, existe sim uma vantagem muito grande na nuvem, mas existe também uma preocupação de custos, existe sim uma preocupação de controle de TI sobre o que está sendo rodado nessas nuvens, de qual maneira está sendo rodado nessas nuvens, né? E é isso que a gente vai endereçar um pouquinho com as soluções da Nutanix, né? Nesse bate-papo, sem dúvida nenhuma, estendendo esse bate-papo, vocês podem entender que a gente consegue endereçar muito desses desafios. Eu continuo por aqui, eu vou passar a palavra ao Tony. Tony, muito obrigado pela sua participação. Vou passar a palavra para você comentar um pouquinho a respeito das soluções Nutanix, aí, pegando esse gancho até da própria nuvem, né? E depois, na sequência, a gente abre aí o bate-papo com o Van Kleber e abre o bate-papo também com o Acácio da Fiocruz. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela presença. Tony, muito obrigado também. Pode seguir por aí. Obrigado. Legal, Thiago, obrigado. Bom dia para todo mundo. Acho que conheço bastante gente por aqui. Bom dia, Cássio, bom dia, Van Kleber, principalmente aí. Obrigado pela disponibilidade de vocês, né? E não podia deixar de agradecer a Fiocruz por tudo que ela está fazendo pela gente, né? Eu acho que Fiocruz e Butantan hoje, eu acho que são as duas maiores marcas do Brasil que a gente torce para que tudo dê certo, né? Então, cara, fica um agradecimento mais do que especial aqui, como pessoa, como brasileiro, né? E como quem ainda não pegou esse vírus e espera não pegar, né? Então, estamos aí ansiosamente esperando pela vacina. Bom, deixa eu apresentar para vocês aqui rapidamente, botar todo mundo na mesma página, como a gente tem um público ligeiramente grande. Eu queria pontuar algumas coisas com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. A ideia é colocar todo mundo na mesma página. Falando um pouquinho do movimento de HCI da Nutanix, né, o que a gente chama aí de nova geração de hiperconvergência. A gente costuma frisar bastante que a Nutanix já há bastante tempo não é mais uma empresa simplesmente de hiperconvergência, né, apesar de termos criado esse termo, termos criado essa arquitetura lá atrás. Hoje a gente entrega muito mais do que simplesmente uma arquitetura de data center, de infraestrutura, né? A gente entrega realmente a TI como um serviço. Tá? Só para posicionar todo mundo como é que a Nutanix está no mercado hoje, né? Então, aí os dois principais empresas de mercado que fazem as pesquisas, né? O Gartner e o Forrest, a Nutanix permanece como líder, tá? Em ambas as pesquisas. No quadrante mágico do Gartner, especificamente, o último, que foi ali em dezembro de 2020, a gente teve uma mudança na visão do mercado para a hiperconvergência, né, removendo todos os fabricantes de hardware de dentro do quadrante do quadrante mágico para a hiperconvergência em si, e deixando apenas os dois competidores que realmente fazem sentido, que são competidores de software. A gente nunca pode esquecer que a hiperconvergência ela é uma estrutura definida por software, ela é uma arquitetura definida por software.
né, que me perdoem os fabricantes de hardware, mas toda a inteligência hoje desse tipo de arquitetura ela está em cima do software. Tá? E no Forest também, cada vez mais a gente se afastando ali, mantendo o distanciamento social, né, uma piada à parte, dos outros concorrentes também. Tá? E aqui alguns números do porquê que essas duas empresas, dessas duas instituições, sempre colocam, mantém a Nutanix como líder mundial, né? São esses números que a gente vê, né? Então, o que eu considero de maior importância aqui é o nosso Net Promoter Score, o NPS, que ela quer dizer, para quem não conhece, o NPS ela traz na veia a satisfação do cliente, tá? Então, o NPS não é uma medição, não é uma métrica simplesmente para TI, é uma métrica mundial de todos os tipos de empresa, tá? E dentro da classificação de TI, a Nutanix permanece durante os últimos 7 anos com um NPS maior do que 90%. Tá? A gente vê os nossos principais concorrentes ali não conseguindo ultrapassar os 40% ou 60%, né? E a gente já nasceu com 90% e se mantém com maiores de 90% ao longo do tempo. Outro ponto importante é a retenção de clientes, tá? Isso aqui não é nenhum tipo de lock-in. O cliente que se torna um cliente Nutanix, ele permanece com Nutanix por vontade própria, eu gosto de assim frisar, né? Porque estamos atendendo, seja na parte do pós-venda, seja na parte da venda e principalmente na tecnologia que a gente entrega para o cliente. Tá? Olhando um pouquinho de mercado também, né, a gente pega ali hoje o principal concorrente, e eu chamo de um único concorrente Nutanix, que é a VMware. Então, a gente vê aqui em números de mercado a Nutanix um pouquinho acima, né, com 53% de base instalada ali em market share. Tá? Isso também foi uma pesquisa que saiu ali em novembro de 2020 pelo Gartner. Tá? E aí o restante aqui espalhado nesses 7%. Tá? Importante frisar de novo, nós continuamos e sempre continuaremos aceitando e suportando os principais fabricantes de hardware, tá? Em cima de nossa infraestrutura. Tá? Fazer uma brincadeira um pouquinho aqui com algumas imagens. Então, essa aqui é a imagem do primeiro data center do Google, para a gente entender um pouquinho de como que a Nutanix nasceu. A Nutanix ela nasceu de um projeto chamado Google File System, tá? Onde 4 engenheiros saíram desse projeto, né, e resolveram trazer isso para uma escala comercial, mas o objetivo desse projeto foi trazer uma nova arquitetura de escalabilidade e de performance, né, e algo muito mais simples do que o que a gente tinha no passado. Então, a gente vê exemplos um pouco esdrúxulos de data center, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar em algum momento de vida dentro de um data center com essas perninhas aí dentro do rack. Então, a Nutanix ela criou esse tipo de arquitetura, né, que hoje é a arquitetura base para as principais provedoras de cloud, né, de nuvem pública. Tá? Então, a gente veio realmente para mudar o cenário, mudar o mundo, porque não existe a possibilidade de a gente imaginar o tamanho que o Google é hoje, nascendo e permanecendo com uma arquitetura nesse sentido. Né? A gente fala um pouquinho do que foi a evolução de TI, para a gente poder entender também. Né? Então, a gente vê que, com o passar dos anos, a gente teve uma evolução muito grande no mundo de TI, tanto no mundo de computação e virtualização, quanto no mundo de armazenamento. Né? E eu me identifico muito com isso aqui, porque a minha carreira inteira eu fui especialista de storage, né? Começando um pouquinho depois disso aqui, que eu também não tenho a idade do Thiago, sou um pouquinho mais novo do que ele. Né? Então, eu comecei um pouco mais distante do que isso aqui. Né? E a gente vê a evolução vindo praticamente em paralelo. Né? O mundo de computação e virtualização, ele veio a partir do momento em que foi criado o conceito de virtualização, na verdade extraído lá daquele mundo de mainframe, trazido para o mundo open. A gente vê o mundo de computação, virtualização e armazenamento andando de forma muito em conjunto. Né? Até o surgimento ali em 2006 do advento de nuvem, que nada mais é do que a entrega de TI como um serviço. Né? E você vê que, ao mesmo tempo, também o mundo muda na camada de cima e também muda na camada de baixo. Tá? E em 2009, realmente, a gente trouxe esse mundo de infraestrutura hiperconvergente, que nada mais é do que a junção desse mundo de computação, virtualização e armazenamento.
né? Então, eu gosto muito de frisar que a Nutanix, o HCI Nutanix, ele nasce como um storage definido por software. E por essa característica, a gente continua entregando funcionalidades de um storage enterprise. Né? Quem é administrador ou quem já foi administrador de storage, né, sabe a importância que isso tem na hora de você fazer uma replicação, na hora de você fazer um snapshot, na hora de você administrar o teu ambiente como um todo. Né? E isso é algo muito importante, porque quando a gente olha para o tempo gasto na infraestrutura, né, entre infraestrutura e aplicação por um gestor de TI, né, que é uma outra pesquisa também, que a gente vê que 20% do tempo, né, a gente demanda para as aplicações e 80% do tempo ele é demandado para a infraestrutura, né, o que é uma coisa completamente insana, porque ninguém quer saber onde é que aquilo ali está rodando, né? O cliente da tua empresa não quer saber qual é o modelo de processador, qual é a quantidade de memória que ele está rodando. Ele quer saber da atividade fim da empresa, ele quer acessar o sistema dele, quer fazer a venda dele, quer fazer a entrada dele no CRM, ou seja, o tempo desperdiçado com infraestrutura, com administração de infraestrutura para manter, né, essa base do iceberg no ar, ele é muito maior do que o que a gente realmente precisa focar, né, que são as aplicações para todas as empresas. E aí a gente vê ao longo do tempo criando-se um evento que o mercado acabou chamando de Shadow IT, que é uma fuga desses desenvolvedores, desse time de aplicações, fugindo para uma infraestrutura mais simples e de consumo mais imediato, né, que é o que a gente vê de nuvem pública. Então, por que a gente enxerga isso? Né? Por 4 grandes pilares. Né? Então, velocidade na aquisição, né? Basicamente, quando você olha para uma nuvem pública, é você passar o cartão de crédito e você vai ter aquela infraestrutura disponível à sua mão. Né? Simplicidade na veia. Flexibilização de consumo, né? O que você quer consumir, se é uma infraestrutura base, se é um serviço. Né? E uma inovação contínua. De novo, ninguém está preocupado em saber qual é a geração do processador que está rodando, qual é a geração do hardware que está rodando ali. Né? E principalmente, e eu acho que não é diferente para ninguém, quando a gente olha e vai se aproximando de um período de migração dentro de um data center, de refresh de um data center, né, a gente começa a aos pouquinhos se arrepiar, porque a gente sabe que isso nunca é uma coisa tão simples assim. Então, você perder essa preocupação de ter essa inovação contínua, sem ter um tipo de migração, é muito importante. Aqui eu faço algumas analogias também com o que foi a modernidade fora do mundo de TI, apesar de que o que a gente está vendo tem muito de TI aqui dentro. Né? Então, se a gente olhar para o último lançamento, para o lançamento do último ônibus espacial da NASA, né, frente ao lançamento do último foguete da NASA, a gente vê do lado esquerdo uma infraestrutura, uma parafernália extremamente complexa e gigantesca, que na verdade atingiu o mesmo objetivo do que a gente tem hoje do lado direito. Né? Então, o último lançamento da nave Crew Dragon foi algo muito mais simples, né? Algo muito mais barato, eu diria. Né? São, obviamente, bilhões de dólares que estão envolvidos aqui, mas vocês conseguem imaginar também a quantidade de profissionais que foram envolvidos, né, neste lançamento do lado esquerdo e deste lançamento do lado direito. Né? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Simplicidade. Né? O mundo está se simplificando. Tá? Quando a gente olha para o painel de controle da Atlantis, a gente vê algo muito similar ao nosso data center. Né? Então, uma série de botões, uma série de telas de gerência, né, onde a gente imagina que é impossível um único, aqui no caso o astronauta, entender e controlar 100% desse ambiente. Né? E quando a gente olha para o novo painel da Crew Dragon, a gente vê um ambiente muito mais clean, um ambiente muito mais simples, um ambiente muito mais consolidado e baseado por software, principalmente. Né? A gente vê ali o novo advento do touchscreen. Né? Então, isso são imagens reais que mostram um grande diferencial do que a gente tinha num passado não tão longínquo para o que está se transformando o mundo. Né? E a gente volta aqui para o nosso mundo de data center, né? Um data center tradicional, uma imagem de um data center tradicional, muito diferente do que daquelas primeiras imagens que eu mostrei lá atrás, mas ainda assim um data center muito parecido com a gestão dele, vai ser muito parecida com a gestão daquela tela
da Atlantis, né? Centenas de profissionais envolvidos, dezenas de contratos envolvidos, fabricantes envolvidos, né? Telas de gestão para se administrar, né? Troubleshoot disso a gente sabe que é algo bastante complexo, você tem que envolver não só ferramentas, mas times diferentes para você conseguir sair do outro lado e identificar onde está um problema, onde está alguma coisa, né? E a gente vê um data center de nova geração, algo muito, de novo, muito mais clean, algo muito mais algo muito mais parecido, né? Todas as máquinas iguais, a gente vê uma abstração da camada de hardware, então essa homogeneidade do data center traz uma simplicidade muito grande, né? Tanto que num data center como esse, a gente passa a ter um ratio de administração, um administrador de um data center desse consegue administrar mais de 3.000 servidores físicos, né? E olhando para o que foi a transformação ao longo desse tempo, o que a Nutanix trouxe com essa transformação, né? A gente vê aqui de novo, um data center que a gente chama de 3 camadas, uma arquitetura de 3 camadas, onde a gente tem um mundo de virtualização e aplicações no topo, né? Um mundo de computação, ou seja, processamento, memória e também armazenamento interno, conectividade, importantíssimo, né? E toda a camada de armazenamento, né? O que a Nutanix fez foi pegar essas três ou 4 camadas, né? A inteligência dessas camadas e unificar a inteligência dessas camadas em um único hardware, né? Que grande parte dos fabricantes já chamam também de a base do data center moderno, que nada mais é do que um servidor x86. Então, o servidor x86 hoje é algo commodity de mercado, tá? E o mais interessante, né? A Nutanix traz essa possibilidade de você escolher, seja por proximidade ao fornecedor, seja por preço, por custo-benefício, eu diria, qual fornecedor de hardware você quer, ou adquirir ou manter. E a gente vai ver, conversando agora também com o Acácio e com o Van Kleber, né, que hoje dentro da Fiocruz a gente entregou para eles essa possibilidade de ter novos hardwares, de ter novos fabricantes de hardware atuando em conjunto, né, e sem perder a essência da hiperconvergência, sem perder a consolidação de todo o trabalho que eles fizeram. O próximo passo da Nutanix foi olhar para a camada de virtualização, e aqui a gente também sempre entregou a opção de escolha para o cliente, né, a opção que melhor lhe prover, seja em serviços ou seja em capacidade técnica da própria equipe, né, histórico da própria equipe, e a gente sempre suportou os principais virtualizadores de servidores de mercado, né? O próximo passo da Nutanix foi trazer isso também lá em 2015 para dentro da nossa solução, consolidando e entregando ainda uma administração muito mais próxima tanto dos dados quanto das próprias aplicações. Perdão. E aqui a gente vai olhando para as 4 fases que não só a Nutanix, como o mercado entrega, né, identifica como sendo fases para você ter a tua jornada para uma nuvem. Né? De novo, todo mundo hoje está buscando a nuvem, e a nuvem ela não é uma fumaça, né? Ela existe uma infraestrutura por trás dessa nuvem, e a nuvem nada mais eu gosto muito de frisar isso, a nuvem nada mais é do que a infraestrutura entregue como serviço. Então, não dá para você chegar lá também da noite para o dia, né? Você pegar aquele data center do Google pequenininho que a gente viu lá atrás, em cima da bancada, né? E já chegar na tua fase 4 da noite para o dia, fazendo integração com nuvens públicas e entregando a tua TI como serviço e por aí vai. Então, a gente precisa passar por fases, né? A primeira fase, talvez a mais importante, é a fase de modernização, né? Então, é onde a gente olha para todo aquele legado, toda aquele data center que está precisando ser feito um refresh e consolidar aqueles vários tipos de equipamento dentro de um único equipamento homogêneo, onde você vai conseguir entregar performance e escalabilidade, né? E aí as próximas fases vem a fase de automação e operação, que é quando você automatiza o teu data center, as tarefas do teu data center, porque a gente sabe que quanto mais automatizado, quanto menos interação humana, menos erros e menos downtime a gente vai ter dentro do ambiente, né? Então, o sonho de todo administrador hoje é ter todas as suas tarefas
o mais automáticas possíveis, né? E aí a gente passa para as fases 3 e 4, que são as fases realmente de integração com nuvem pública e se tornando, né, uma nuvem híbrida, né? Porque a gente sabe também que não é uma verdade absoluta você ter tudo dentro de casa, nem tudo 100% na nuvem pública. Então, a nuvem híbrida hoje é algo que faz muito sentido. Existem aplicações que vão fazer sentido estarem na nuvem híbrida, existem aplicações e infraestrutura que vai fazer sentido estar dentro de casa, por diversos motivos. Seja ele por custo, seja ele por segurança, enfim, diversos motivos, né? E aí eu vou chegando ao fim da minha rápida apresentação aqui com o slide que eu mais gosto, né? Então, se você precisa de virtualização de computadores, e o nome mais famoso do mercado hoje é a VMware, né? Mas você quer ter algo parecido com a Amazon, você vai amar a Nutanix, porque exatamente esse é o nosso objetivo, tá? É isso que a gente entrega. A gente entrega a experiência da nuvem pública dentro de uma nuvem híbrida, seja ela dentro de casa, seja ela com a conexão com os dois mundos, né? Passo a minha palavra aqui de volta para o Thiago. Queria agradecer vocês. Meus contatos vão ser distribuídos, tá? Ou eu, ou qualquer um dos account managers da Nutanix e a EdValue também, a gente está sempre à disposição de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Tony, muito obrigado de tudo. Fico preocupado que você está mentindo a idade de novo, né, cara? Você não perdeu essa mania. Tudo bem. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a presença do... Meus cabelos brancos não me deixam mais esconder. E agora com câmera fica pior ainda. É a luz, cara, é a luz. O meu também, viu? Acontece. Eu queria agora, assim, uma vez que a gente falou um pouquinho da EdValue, né, falar um pouquinho também da Nutanix, agradecer a presença de novo do Acácio e do Van Kleber, abrir a sessão com eles aí, para a gente conversar um pouquinho, permitir que eles se apresentem também, mas entender bastante desse caso, né, que é um caso, como parafraseando o Tony aí, não dá para não torcer para a Fiocruz, não dá para não torcer para o Butantan, né, no que a gente vive, né? Então, é uma curiosidade bem grande, e entender como a Nutanix conseguiu ajudar vocês também faz todo sentido. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a Cássio, Van Kleber, fiquem à vontade para se apresentar, e a gente começa aqui um rápido bate-bola aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário adicional, também fica à vontade no chat. Daqui a pouco, inclusive, a gente abre aí o áudio e câmera de todo mundo para, se alguém quiser compartilhar alguma informação ou fazer alguma pergunta aí para eles, né? Não tem nenhuma vacina na gaveta dos caras antes que vocês perguntem, viu? Só para deixar bem claro. Né? A Cássio, Van Kleber. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo bem, cara? Bom dia, Tudo pessoal. ótimo, cara. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Eu sou a Cássio Costa, eu trabalho já na Fiocruz há 15 anos e gerencio a parte de suporte e infraestrutura da unidade Biomanguinhos, né? Bom dia a todos. Bom dia, Thiago, Tony, todos que estão aqui na sessão. Meu nome é Van Kleber, eu tenho atuado como gerente de operações de infraestrutura para a presidência da Fiocruz. Eu estou na Fiocruz já há um pouco mais de 10 anos, mais ou menos. Bom, bacana. Cara, a gente teve bastante história para contar em eventos Nutanix e tudo mais, né? Van Kleber e Acácio, né? Como que iniciou o processo, né? Da onde nasceu a ideia da hiperconvergência e da referência Nutanix, né? Como que a gente começou essa história, né, cara? O Tony vai falar, não, foi lá em 1910, não é nada disso, cara. Não é, vamos tentar trazer para um passado um pouco mais recente aqui, cara. Mas como que foi que vocês começaram essa jornada, né? Os estudos, como que começou isso, cara? Fica à vontade. Alguns anos atrás, né, a gente tinha necessidade de escalar nosso ambiente, né? Havia algumas necessidades, principalmente com foco em CFTV, né? Bem CFTV. E a gente precisava escalar o ambiente, e a gente começou a olhar para o mercado, e a gente tomou conhecimento da arquitetura, né? Principalmente da Nutanix. O Tony já falou bastante aí dos benefícios, eu não vou ser repetitivo,
em citar todas elas. Então, a gente avaliou com carinho essa questão, esse movimento, a diferença de arquitetura, os benefícios que o Tony, inclusive, citou há pouco, e que a gente pode falar um pouquinho mais aí durante o bate-papo, mas basicamente essa foi o pontapé inicial, né? Ter que escalar o ambiente e a gente viu como uma oportunidade, né, para estar mudando ou não, né, ou mantendo o ambiente que o legado que a gente tinha. Acho que o Van Kleber também tem uma consideração nesse ponto, né, Van Kleber? A motivação da presidência foi um pouco diferente, porque lá em 2012, mais ou menos, 2011, 2012, se observou, porque assim, a Fiocruz, ela, só para tentar ambientar um pouco a galera, né, então a gente consegue dividir a Fiocruz em unidades de ensino, né, então tem faculdade lá dentro da Fiocruz, escola técnica, tem as unidades técnico-administrativas, né, e tem as unidades de produção de vacina, de medicamentos, como Biomanguinhos e Farmanguinhos. E dentro dessas divisões, a gente tem diversas unidades, né, diretorias, vice-presidências, e existem mais ou menos 20 unidades de TI que atendem a todo mundo na Fiocruz, né? E aí, no estudo estratégico da presidência, verificou-se que possivelmente os recursos disponíveis estavam sendo utilizados de uma maneira não tão ótima, não tão próximo do ótimo, então decidiu naquele momento, lá atrás, concentrar esses recursos, né, tanto financeiros quanto computacionais, num data center. Então, iniciou-se um projeto para se construir um data center. Naquela época, já existia a Nutanix, né? Nutanix, se não me engano, é de 2009, e a gente chegou a avaliar naquela época, mas a gente não sentiu o nível de maturidade ainda adequado para poder atender às necessidades que a gente estava buscando, né? Apesar da simplicidade, não simplicidade, mas a simplificação que a solução apresentava, a gente ainda não sentiu confiança, né, e segurança para poder trazer isso para dentro de casa. E a gente seguiu no modelo tradicional de 3 camadas, e aí, início de 2015 a gente começou a operação de um data center aqui no Rio, um Tier 3 certificado, né, enfim, uma sala segura. A gente teve um outro momento de expansão desses recursos, que a gente continuou no mesmo modelo. E aí, nesse período, Biomanguinhos fez a aquisição, né, de HCI, e a gente, pela experiência de Biomanguinhos, por estar mais próximo, a gente teve condição, né, de avaliar melhor a solução, e a gente entendeu que estava no momento legal, até por conta da operação ter se tornado bastante complexa. Então, no modelo de 3 camadas que a gente utilizava, e pela quantidade de serviços que já estávamos administrando, porque a partir do momento que o data center ele foi estabelecido, todas as demais unidades elas passaram a fazer uso desse data center e consumir os recursos desse data center. Então, a gente oferece infraestrutura como serviço para essas unidades, né? A gente possui uma nuvem privada interna no Fiocruz e oferecemos esses recursos como infraestrutura como serviço para essas unidades. Então, a operação acabou tomando um nível de complexidade muito elevado, e a gente, em determinado momento, entendeu que para poder melhorar a operação, a gente teria que ter uma solução que simplificasse, né, os processos e, consequentemente, a gente ganhasse agilidade na entrega dos serviços. Pessoal, só para o pessoal ter consciência também e ter uma ideia, que tipo de workloads vocês têm rodando hoje na infraestrutura? Que é uma curiosidade, é muito convencional uma parte dos nossos clientes parceiros rodarem um tipo específico de workload, né? Mas eu conversando com vocês, eu sei que não tem um, né? São diversos tipos de cargas, são coisas bastante distintas aí. Isso ajuda bastante também, né, na adoção da tecnologia, não ter esse tipo de preocupação de só rodar um workload ou ter uma máquina de compatibilidade muito grande. Sim, agora, atualmente, né, a gente tem diversos tipos, desde a parte de automação,
da fábrica, vários sistemas Fabris estão de parte de chão de fábrica já estão na solução. Ambiente CFTV pode parecer um pouco simples, mas para o nosso caso não devido à necessidade de compliance na área de qualidade. A gente tem que filmar o processo produtivo, reter aquelas as imagens por um certo tempo, período, para que caso venha algum problema em algum lote da vacina, a gente poder fazer um rastreio de onde aconteceu o problema. A gente tem sistemas diversos tradicionais que sustentam a instituição, RP, File System, CRMs, e Citrix. Agora, por último, também a gente possui esse workload, entre outros também de menor expressão, né? Eu ia brincar, né? Assim, qual workload a gente não tem, né? Pois é. É Porque verdade. Esse é um ponto hoje, interessante, desculpa até interromper vocês, nada. mas é o que eu sempre digo como que eu conto a história da Fiocruz, né? Não é pelo tamanho em si que se tornou a infraestrutura Nutanix dentro da Fiocruz, mas sim pela consolidação de serviços que nós fizemos juntos, né? E eu acho que isso traz na veia o que o que eu tentei mostrar na minha apresentação desde o início, que é a simplicidade, né? Se a gente olhar para o tamanho da infraestrutura, para a concentração de aplicações das mais variadas possíveis que a gente tem, desde RP até um sistema de câmera, até um file system sendo entregue pelo Nutanix como um serviço Nutanix e não simplesmente como uma máquina virtual. Acho que isso é bem importante, né? E a gente olhar para o tamanho da equipe, né, de vocês, né, eu acho que isso é bastante interessante. Cabe até um parêntese, né? Como eu falei, a gente foge um pouco da diferença de câmera com olhar patrimonial. As pessoas devem estar imaginando, pô, sistema de câmera, mas o nosso número é expressivo, né? Eu estou falando aí em torno de 600 câmeras que estão sendo migradas, está num processo ainda de migração, porque é uma quantidade absurda e tem mais ali que são bem críticas para a gente. Então, são em torno de 600 câmeras que estão sendo migradas para o ambiente. Acho que vale a pena falar esse quantitativo, porque E alcançando difere um valores de pouco, né? petabytes, né, de Sim, com armazenamento. certeza. Com certeza. E dentro de um espaço, eu tive a oportunidade de visitar vocês algumas vezes lá, e a primeira vez o pessoal falou, não, para o táxi aqui na porta, né? Eu falei, não, a gente vai com táxi até a sede. Não sei se todo mundo sabe o tamanho da Fiocruz, né, do campus, a gente pode chamar campus, indústria, empresa inteira, né? E também não sabe também do tamanho do que vocês ainda estão fazendo no Nordeste e tudo mais, né? Então, imagino que deve ter câmera para caramba espalhada mesmo, né? A ponto do táxi andar 15 minutos, 20 minutos da recepção até aonde a gente teria que fazer reunião, né? É um campus de mais de 500 mil metros quadrados, né? Como você citou, é bem grande. Acho que ficar na portaria não é uma boa coisa. Quem quiser visitar a gente, de fato. E aí, falando ainda em expansão, né? A gente está em viés aí de construir uma fábrica em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, com 650 mil metros quadrados. Só para a minha unidade, uma unidade Fabril, que vai quadruplicar aí as nossas entregas de vacina para o PNI. E também tem uma nova planta também industrial em Fortaleza, no Ceará, também que está sendo planejada, ainda está um pouquinho mais longe essa, mas também um movimento que a gente está fazendo de multi-site, né, multi-camping, e a gente também entendeu, olhando aí, voltando ao assunto de Nutanix, a gente entendeu com base nas visitas, pesquisas, até nos workshops e nos eventos, esse movimento, né, híbrido de trabalhar multi-site, multicampo, de forma híbrida, ou conversando com uma nuvem, ou fazendo uma nuvem privada. Então, a gente entendeu esse movimento, essa entrega de serviços na Nutanix como sendo assim o primordial para a nossa necessidade, entendeu? Quando a Ainda gente fala... dentro de... Desculpa, Opa, Thiago, só para imagina, complementar vamos a lá. questão do workload. Então, assim, só para vocês terem uma ideia da diversidade, a gente tem desde sistemas de EAD. Hoje, o sistema de EAD da Fiocruz abriga mais de 40 mil alunos e constantemente tem oferta de cursos. A gente tem sistemas de atendimento ao hospital,
que é exclusivo para tratamento da COVID aqui, tem sistemas que dão apoio também a toda a questão da COVID. Então, a gente tem o centro de testagem, a gente tem o biobanco, tem os sistemas internos, tem os sistemas administrativos. Os únicos workloads ainda que a gente ainda não conseguiu adequar para dentro do Nutanix, e isso já está sendo estudado, uma arquitetura para isso, toda a questão de pesquisa, né, de processamento em pesquisa. E aí precisa de uma arquitetura um pouco diferenciada, a gente precisa envolver GPUs, arquiteturas de máquina um pouco diferente do que a gente usa para o workload comum, mas é algo que a gente já está pensando para isso. Mas não existe hoje nenhum tipo de atividade, né, que seja sustentada por algum sistema que não esteja rodando no Nutanix hoje. Hoje estamos finalizando, na verdade está finalizado já a obra de um segundo data center lá no Ceará. Nas 2 semanas atrás, Antônio, a gente concluiu a licitação da expansão, então a gente vai estar levando o Nutanix para lá. Vamos replicar os serviços e dados do Rio para lá, nesse segundo data center também, usando solução Nutanix. E a gente conversando bastante aqui, cara, a gente entende um monte de benefícios de negócio, né? Vocês citaram um monte nas várias conversas que a gente tem. Qual foi o maior impacto positivo da implementação de Nutanix, cara? Tirando que o Acácio ele tem um poder de prever um pouco o futuro aí, que vocês comentaram só para todo mundo entender a piada. Não foi uma previsão lá das melhores, mas ele acertou. Exatamente, cuidado, Cássio, mas só para todo mundo entender, num evento muito parecido com esse, né, presencial ainda, o ano retrasado, o Acácio comentou, porque como natureza da empresa, eles têm que estar pronto para qualquer tipo de catástrofe, né, e aí naquele dia, inclusive, ele citou ao vivo ali para umas 50, 60 pessoas, que a Fiocruz ela tem que estar pronta para uma epidemia, né? Eu não chamava pandemia, a gente não tinha nada em vista. 6 meses depois, a gente estava se preocupando em ficar dentro de casa. Então, cuidado com as suas previsões aí, Cássio, mas conta um pouquinho aí, cara. Conta um pouquinho, por favor. Realmente, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque, como você citou, né? Foi em setembro de 2019, se eu não me engano, eu cheguei a comentar que nós tínhamos que ser ágeis, né? Essa questão de perder ou atuar em certos pontos que gastavam muito tempo da equipe e poderiam estar sendo aproveitados para outros fins e tal. E eu citei que a gente tinha que ser ágil, por isso foi a escolha, né? Trabalhar com Nutanix, né? Dada a entrega aí do ambiente, de ser ágil e da visão da empresa nesse ponto de vista. E acabou que 6 meses depois aconteceu tudo que a gente já sabe que aconteceu, mas em breve aí a gente já está superando. Um dos principais benefícios, Thiago, foi justamente esse, né? A equipe, houve uma redução da equipe que cuidava do ambiente de 3 camadas, a parte de operação eram 3 pessoas e agora somente uma toma conta do ambiente Nutanix. Tornou muito mais simplificado. Eu vejo isso aí como um ponto muito positivo. Não que as outras pessoas, agora falando do lado humano, né, elas não foram de forma alguma, foram reaproveitadas, não foram mandadas embora, elas foram reaproveitadas para outras atividades, tão nobres quanto, etc., dentro do time. Eu acho que essa eu poderia citar como um ponto super positivo, né, essa realocação dos profissionais e tornar a operação um pouco mais ágil, né? E só para contextualizar, você está falando que um administrador administra hoje, para quantificar, né? Quantos nós de Nutanix? São 29. A gente está concluindo agora a instalação de um novo cluster com foco só para backup, né? E temos um cluster de DR, né? Num outro data center com 4 nodes. E temos o Files, Nutanix Files, com o ambiente CFTV que eu citei, são 10 nodes, e o ambiente que a gente iniciou tudo lá atrás, que foi o cluster de produção que sustenta a instituição, são 8 clusters também. Então, são 29 nós e um administrador apenas. Quantas e aplicações, atuando, mais ou menos, nisso tudo?
Rapaz, são muitos, mais de 40 tipos de sistemas distintos, de ERP, Citrix, testagem de kit COVID, CFTV, assim, e vários sisteminhas menores que a instituição utiliza, estão todos no ambiente. Literalmente, a gente roda, até o sistema de telefonia roda todo no Nutanix. Não tem nada que seja... que não esteja nesse ambiente, entendeu? E esse é só um pedaço da Fiocruz, né? O outro pedaço, que a gente chama de Sim. Biomanguinhos, e o outro pedaço está com o Van Kleber. É isso aí. Van Kleber, como é que está lá em números aí, só para a gente ter uma noção? Hoje, em produção, a gente tem 38 nós no cluster. A gente tem um cluster dedicado para files e objects. E a gente tem um outro cluster que atende a parte de computação, né? Assim, número de aplicações, deixa eu dizer que é difícil dizer porque a gente hospeda outras unidades, né? Então, mas eu consigo te dizer em número de máquinas virtuais. Hoje a gente hospeda por volta de 1.300 máquinas virtuais. Fora clusters de Kubernetes, enfim. Então, o número de aplicações aí, se fosse chutar um número, eu diria que está na casa de umas 5.000, 6.000 aplicações, mais ou menos. Bacana. E, assim, o que a gente ganhou, né, foi na simplificação da operação. Então, calhou, né, assim, felizmente, o início da pandemia em março, do lockdown, e a gente implementou os primeiros nós no Nutanix em maio. Então, em maio a gente fez a implementação e muito facilmente, assim, claro que com a ajuda da própria Nutanix, da Advela também apoiou muito a gente durante esse processo, a gente fez a migração das máquinas que a gente tinha rodando em VMware, né? Tem uma ferramenta própria para isso, o Move, que facilita a vida absurdamente. A gente migrou muita máquina virtual assim, sem dificuldade alguma. É claro que uma ou outra que tinha, às vezes, um disco, um RDM, enfim, alguma peculiaridade, né, mais atrelada à parte física, que impedia de usar o Move diretamente. Mas, enfim, só pela quantidade de VMs que a gente conseguiu migrar com o Move já foi muito bom. Em quanto tempo a gente botou isso no ar? Foi rápido, hein? Acho que 2 semanas. 2 semanas, não, menos de 2 semanas. Foi, mas aí a gente está falando do cluster de computação e do cluster de files e de objects também, subir todos os serviços e deixar tudo pronto, né? Toda a parte de design em si foi mais ou menos 2 semanas que a gente demorou para colocar em operação. E aí mais um mês, mais ou menos, 1 mês e meio, a gente migrou umas 400 VMs, mais ou menos. Assim, foi bem tranquilo esse processo de migração. E as demais a gente foi migrando ao longo do tempo, né? A gente migrou as mais críticas, porque o nosso ambiente já estava um pouco estrangulado, mas simplificou demais a operação, porque eu tirei os profissionais que estavam focados na administração da parte física do outro ambiente, né, para trabalhar com outras atividades que, por conta da pandemia, aumentou de forma assustadora para a gente. Entendeu? A gente inverteu aquela posição da figura do iceberg ali que eu mostrei. Hoje o foco é muito mais em cima das aplicações e nas tarefas, as atividades fins da Fiocruz e Biomanguinhos do que administrar basicamente o data center. Né? Sim. A gente tinha combinado, mas descombinando, não dá para fugir das perguntas de Covid, né, cara? É impossível, né? A gente como que é a infraestrutura? Eu vou gravar isso para mostrar para minha mãe depois, mas como que a infraestrutura no Nutanix ajuda aí no combate à Covid, cara? Só para tentar fazer um pouco o meu papel de bonzinho aqui, cara. Assim, a gente, apesar de ser uma unidade de apoio, né, TI ser olhada e talvez reconhecida por alguns como uma unidade de apoio, é uma simples falta de uma emissão de nota, ou não chega uma IFA, né, que é a matéria-prima, ou não sai... de apoio, mas experimenta parar a TI, né? Ver o que acontece. Não, assim, não adianta a gente ter milhões de doses sendo entregues se o RP não vai emitir uma nota fiscal. Eu não posso circular com o caminhão, fazer a entrega para
o Ministério da Saúde. Então, é básico de qualquer empresa, emissão de nota fiscal, e de cara a gente pode citar esse sistema, né, o ERP que está rodando e que é primordial desde compra de insumos e por aí vai, logística, etc., e nota fiscal financeira. E também outro, acho que sistema que a gente pode citar de grande importância que trabalha direto com o Covid são as testagens das amostras, né, do sangue, né? As centrais analíticas processam mais de 8.000 análises diárias e estão rodando tudo em cima do Nutanix e no ambiente Citrix, que está sendo acessado ainda para a central analítica lá do Ceará. Eu acho que esses dois a gente pode, além de saque, o pessoal tomando vacina agora também, a demanda aumentou muito também. Acho que é por aí, eu não sei se... E todo o controle de qualidade da fábrica, não menos importante, como a Sim. gente frisou, as próprias câmeras, né? Sim, o Isso controle é de qualidade primordial. é porque é um todo, né? Você às vezes olha só para o produto final, né? Mas para ele estar lá feito, entregue, essa questão de qualidade é extremamente rígida. Inclusive, estamos no meio de numa auditoria da Anvisa para qualificar uma área de Covid, uma outra área de Covid, está acontecendo nesse momento. E, assim, toda a sustentação da área de qualidade, principalmente do sistema Stardocs, que é o sistema que suporta essa área de qualidade, está 100% rodando em Nutanix. Então, a gente pode afirmar que 100% da nossa instituição, participação com Covid é enorme. Sim, e assim, o Acácio ele deu uma perspectiva da produção, mas existe uma outra perspectiva que é da pesquisa em si, né? Então, a Fiocruz não parou a pesquisa, na verdade, a gente suporta e tem apoiado diversos grupos de pesquisa, fornecendo recursos para, enfim, quase que toda semana a gente apoia um grupo diferente na criação de ambiente, na sustentação de ambientes para pesquisas relacionadas à Covid, né? Então, a pesquisa não parou, assim, tem dezenas de grupos na Fiocruz no Brasil inteiro atuando, né, na pesquisa e buscando solução para esse mal que a gente está passando aí. Eu escutei a história de vocês aqui, evidentemente que a gente fica muito orgulhoso e principalmente esperançoso, né, quando a gente escuta não sendo menos sensível aqui com tudo, né, a gente deposita muita esperança na Fiocruz, no Butantan, como disse o Tony, e é legal, cara, indiretamente saber que tem um pedacinho do nosso trabalho ali também, né, cara? Então, estava brincando com os executivos da Nutanix, que tem uma gotícula ali, bem pequenininha ali na vacina, que, cara, de repente a gente pode falar que ajudou, né? Mas eu vou fazer uma brincadeirazinha agora, porque eu posso dizer que tem um pouquinho do nosso trabalho dentro de vocês, aí, de alguns de vocês. Ô, Cássio, tá aí comigo também, viu? O Fred já é 50% off já. Falou o nosso ancião da... Não, assim, o que o Thiago citou é importante. Eu, pelo menos, não costumo dizer que trabalho na TI da Fiocruz. Eu costumo dizer, contar para os amigos ou colegas ou familiares que eu trabalho salvando vidas. De uma certa forma, o que a gente está fazendo é bem por aí. O trabalho é importante, desde o trabalho acadêmico, de pesquisa, o produtivo. É uma instituição que você se orgulha muito, bate no peito, que assim, enche a gente de orgulho. O que é a missão da instituição, né? 120 anos que muito bem vividos e vamos em frente aí, sempre podendo apoiar aí a população nessas frentes, como foi agora e próximas ou não, e outras que podem ou não vir a acontecer. Deixa eu ficar quieto, senão eu falo alguma besteira aí. Não, é até bom você A falar, última Cássio, porque às vezes na mídia assim, só sai o que dá errado, né? Não sai o que dá certo, né? É verdade. E assim, a gente no último ano tem trabalhado, que eu falo é Fiocruz como um todo, então todo mundo que está envolvido, está na linha de frente de alguma maneira,
tem trabalhado assim de forma incansável, assim, para quem é de órgão público que está verdade. nos ouvindo, sabe a dificuldade de montar um processo de licitação, né? Então, no início da pandemia, para a gente ter o hospital de campanha, que eu acho que é o único do Rio que está funcionando, né? A gente fez todos os documentos, isso inclui o edital, termo de referência, análise de risco, mapa de risco, análise de viabilidade, a gente fez todos os documentos em menos de uma semana, né? Então, para vocês verem, e coisa que se costuma levar meses na maioria dos órgãos para se fazer. Então, a gente tinha reunião 10 horas da noite no domingo, por exemplo, né, para poder fechar os pontos, enfim, que estavam pendentes. Então, todo mundo se empenhou muito para poder fazer acontecer, porque todo mundo tem consciência de que não é TI, né? No final das contas, é vidas que a gente vai estar ajudando Com a salvar. certeza. Entendeu? E não tem margem para erro, né? É. A gente não pode, de forma alguma, descuidar, principalmente parte de qualidade, né? A gente não pode errar um lote de vacina porque, como você citou, são vidas, né, cara? Não tem margem para erro. A gente não pode errar, literalmente. Acho que é essa a mensagem que fica. Podemos dizer literalmente que o Brasil ficou por um fio, né? Bonitão. Ainda está, né? A, Ainda Ainda está, né? está, claro. a situação é delicada, com certeza, mas a gente tá. Acho que eu já começo a ver luz aí, vamos ver, hein? Está Pessoal, melhorando, aos poucos. o que eu queria antes de agradecer mais uma vez o Acácio, o Van Kleber, e por parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, não só vocês, mas são as pessoas com as quais eu falo na Fiocruz, né? Eu torço para vocês todo dia, acordo torcendo para a Fiocruz e para o Butantan aqui, cara. Também abrir para o pessoal, né? Se tem alguma dúvida com relação à própria implementação, à própria infraestrutura, né? A gente comentou um pouquinho da vacina, era impossível não comentar, era impossível não falar, mas imagino que deve ter um monte de desafios. E como eu digo, né? É claro que a gente conta aqui as coisas boas, mas TI a gente sabe que não é uma ciência exata, né? Entre 0 e 1 existe um mundo, e sempre tem aquilo ali que não deu um pouco mais de trabalho e tudo mais. Então, abrir para o pessoal aí, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, quiser entender um pouquinho mais o cenário, fazer algum comentário, por favor, né? Dentro do que a assessoria de imprensa do Acácio e do Van Kleber permitem responder, né? Vamos deixar bem claro, mas falando principalmente da infraestrutura, dos desafios de TI, a gente tem nos bate-papos aí muita história para contar, a gente quis aí comentar em linhas gerais, mas principalmente abrir esse canal para todo mundo conversar, para todo mundo entender um pouquinho do que está acontecendo, né, no nosso lado aqui do combate à Covid aqui. Mais uma vez, Acácio, Van Kleber, obrigado, cara. Abro para o pessoal aí, vocês fiquem à vontade, viu, cara? Fiquem à vontade para fazer algum tipo de pergunta. O pessoal está tímido. Ninguém tem dúvida nenhuma, alguma curiosidade. Quantos exames você falou que vocês estão processando por dia de Covid? De 8 a 10 mil, né? De 8 a 10 mil. De 8 a 10 mil diárias. Tem 2 centros de testagem, um aqui no Rio e outro lá no Ceará. Caramba. De 8 a 10 mil. Vocês permitiram o microfone ser aberto aí pelo público? Acho que sim. Se vocês... Pessoal que está tímido mesmo. Aberto, sim. Está liberado, sim. Pelo menos aqui eu consigo. Participantes. Já que ninguém fala nada, eu acho que eu vou deixar uma mensagem aqui, encorajar, inclusive, as pessoas, né? Tem muita gente que fica falando da vacina e acho que alguém deve estar com essa pontinho de curiosidade, né? Eu encorajo as pessoas sempre a tomar vacina, e aqui fica até um depoimento, isso não estava no script, não era combinado. Eu me coloquei à disposição em novembro do ano passado para teste da terceira fase da vacina. Eu acreditava até quando eu me coloquei à disposição que era da vacina lá de Oxford, né, da AstraZeneca, quando me deparei na hora da entrevista que era a vacina da Janssen, né, que é uma empresa da Johnson & Johnson. E mesmo assim eu fui adiante, até contra alguns familiares meus. Pô, você é maluco, se botar na vacina tem teste, mas era a terceira fase. E eu, por conhecer, estar inserido já há 15 anos dentro da unidade Fabril, eu sei que a vacina, quando chega nessa fase, ela é segura, ela não mata, entendeu? Eu tinha convicção disso, que eu ia botar lá, estender meu braço,
e que não iria acontecer isso, entendeu? Ela já a primeira e segunda fase, o foco é a segurança do paciente, e a terceira seria a eficácia do produto em si. Então, me coloquei à disposição na terceira fase. E tem gente agora que fica receosa, não, que eu não vou tomar vacina por problemas políticos e tais. Não pensem dessa forma. Um conselho, tirando o crachá, inclusive, falando como pessoa, como cidadão, não pense dessa forma, que eu acho que não é bem por aí. Coragem é o melhor caminho que a gente vai ter para ter em breve aí dias mais tranquilos, mais comuns, né? Poder abraçar, ao invés da gente estar aqui de forma virtual, poderia ter sido de forma presencial se muitos estivessem pensando diferente, tomando ações diferentes, por aí vai, né? Tô saudade do presencial. Nem, Tem Não, a Cássio, Cássia, Descobriu se foi o um assunto aí, placebo? gente. Você Tem uma descobriu se foi pergunta o aqui placebo ou só. se foi a vacina mesmo? Não entendi. Você descobriu se foi o placebo ou se foi a vacina mesmo que você tomou lá em novembro? Já tem um mês que eu fiquei sabendo, porque ela foi liberada pelo FDA nos Estados Unidos. Aí eu recebi a notícia que havia em novembro realmente tomado a vacina, A vacina. que é uma dose só da Janssen, né? Mas não, É quase que ganhar na loteria. Tem gente aqui querendo fazer pergunta. Qual é o número total de nós que vocês têm hoje na Fiocruz? Não sei se vocês, somando os ambientes todos, tem uma ideia? eu possuo 29, o Van Kleber possui quantos, Van Kleber? No Data Center do Rio, aqui a gente tem 38 e pro do Ceará, se eu não estou 14, enganado, a gente 14, né? Isso, mais 14. 29 Em- com 38, com... Mais 81 no total. 14, 81 no total, sem falar ainda da fábrica Santa Cruz, né? de Santa Cruz, que é uma estimativa entre 40 e 50 nós, e depois, mais no horizonte um pouquinho mais médio e longo prazo, mas também uns 25 nós lá na fábrica do Ceará, que vai ser uma expansão aí futura do data center que lá o Van Kleber está tocando esse projeto. E sem falar no projeto lá do HANA, né? E aí nem se Sim, sabe. sim, é bem lembrado, Aí vai Fred. ser É bem muita lembrado. coisa, né, Fred? A gente está ainda em estudo, né, da troca Isso. do nosso ERP e possivelmente aí num curto a médio prazo a gente vai estar migrando para o SAP e em cima de HANA também, e vamos ver se tudo correr da forma que a gente está planejando, vai estar também no ambiente Nutanix, com certeza. Deus quiser, Michael. Tem mais um Saiu ponto uma aqui. nova pergunta aí. O Denis Donati queria fazer uma pergunta aí. Meu amigo, fica à vontade. Galera, pode abrir o microfone, gente. Vocês Pode abrir o são microfone. bem-vindos. Queremos ouvir Obrigado, Thiago. suas vozes. Imagina, cara, Estamos tudo bem aqui. contigo? Vamos lá. Tudo bem, Thiago, graças a Deus. Primeiro quero parabenizar o pessoal da Fiocruz aí, cara, orgulho total de saber tudo isso que vocês estão Denis. fazendo. E principalmente que isso é baseado em Nutanix, cara, porque eu sou um Nutanix fã faz algum tempo já. Eu sou consultor de infraestrutura na Volkswagen do Brasil, né, então a gente participa bastante desses projetos de implementação, né. Não tive a oportunidade ainda de implementar a Nutanix dentro da Volkswagen, mas se Deus quiser, no futuro próximo eu vou conseguir evoluir com esse projeto. E até para me ajudar nesse ponto, eu queria ver com vocês, em algum momento, vocês tiveram essa decisão de fazer uma Enterprise Cloud baseado em Nutanix e não ir diretamente para uma AWS, que é que muitas empresas estão fazendo. Eu gostaria de saber qual foi o embasamento que vocês tiveram para construir essa Enterprise Cloud, conectada, obviamente, nas clouds públicas, mas por que vocês escolheram fazer uma Enterprise Cloud com Nutanix e não ir diretamente para a nuvem? Qual foi o motivador de vocês para isso? Eu vou deixar a primeira parte, eu vou responder um pouquinho, depois o Van Kleber também. Primeiro, também eu gostaria de agradecer pelas palavras, Denis, muito obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho. Falando especificamente, o orçamento, para quem trabalha para governo, você não tem como garantir um orçamento todo ano, né? Essa previsibilidade é um pouco complicada, falando dessa parte orçamentária. Então, imagina que eu faça um contrato gigantesco, realmente, você citou, tem muita empresa privada indo para a AWS ou outra nuvem, né? Eu tenho um orçamento estipulado para trabalhar dentro daquele budget. Imagina se troca algum ministro, imagina se entra uma pandemia, como aconteceu, e os orçamentos são cortados, diminuídos,
para onde que o pessoal olha logo de cara né? Ah, pô, a unidade é fabril, então vamos focar na entrega de vacinas, de produtos, reativos, kits, etc. Pô, mas vamos ver o budget aqui da TI. Caramba, eles têm uma nuvem AWS de tanto, vamos enxugar. Então, a gente ia ter que fazer, muito provavelmente, o caminho reverso disso, que é um custo também considerável. Então, falando da parte orçamentária, eu posso chamar atenção para isso. Acho que o Van Kleber deve ter alguma questão até técnica para falar sobre isso. Não, eu ia ressaltar, primeiro, Denis, obrigado aí pelas considerações e pela pergunta também. Eu ia ressaltar justamente isso, a parte orçamentária, porque, por exemplo, o orçamento foi aprovado agora, deve ter um mês no máximo, né? Então, e imagina você ficar sem pagar seu fornecedor de nuvem 3 meses, eu acho que não vai dar muito certo. Para empresas privadas, eu acho que funciona muito bem isso, né? O que a gente tem avaliado é levar projetos para a nuvem. Então, a gente lida muito com projetos. Então, projeto que vai rodar 3 meses, 6 meses, faz muito sentido a gente levar para a nuvem, né? E passou aquele período, a gente apaga e não tem mais conta para pagar, né? Justamente por conta dessa questão orçamentária. Quando a gente tem arquitetura, além de outras considerações que a gente pode fazer, né? Então, dados de paciente, dados de pesquisa, dados que são sensíveis, dados, por exemplo, a gente tem muita unidade de pesquisa, então imagina se tem algum problema dentro da nossa infraestrutura, não que isso não possa acontecer dentro da infraestrutura privada, tá? Local, mas isso aconteça lá fora e dados são expostos, por exemplo, isso pode levar a uma pesquisa que a Fiocruz está levando há 10 anos, por exemplo, né, com o seu corpo técnico, e essa informação vaza para uma farmacêutica concorrente, eles pegam aquela informação, mudam um pouco, faz a patente daquilo e vende, né? Então, assim, tem diversos riscos envolvidos ali, em que a gente acaba levando em consideração e por conta disso que a gente não foi totalmente para a nuvem. Mas, aproveitando o gancho, a gente está olhando para a ferramenta e está tentando tirar tudo que a ferramenta possui de recurso, né? Então, a gente já tem um contrato com a Azure hoje, né? E a gente já está buscando essa integração via ferramenta, via, né, o Calm, para poder fazer essa gestão de máquinas virtuais, não só máquinas virtuais, mas workloads, vamos botar assim, né, de maneira mais geral, tanto com Privacy quanto em nuvem pública. O Van Kleber Excelente. citou bem, a gente tem realmente essa questão de transferência tecnológica com parceiros, e nós somos auditados, né? A primeira pergunta que eles fazem é localização geográfica, gestão, etc., a parte de security, levar isso para uma nuvem, um dado que tem segredo industrial, etc., é muito complicado, já em empresas privadas que está no órgão público, né? Também esse é um motivador de peso para a gente não ter levado ainda muita coisa, tá? Mas, como o Van Kleber citou, a gente já começa a olhar para algumas coisas, esse movimento também, e o bom disso é que a gente já está preparado, né? Que a solução, ela integra bem, isso que é importante, né? Está preparado para algo que possa acontecer, não é isso, Thiago? Pelo amor de Deus, que, que seja uma final de Copa do Mundo, né? Um ponto só Mas importante excelente. Desculpa, Deixa eu só comentar em cima disso, comentar em cima das respostas dele, Thiago. Obrigado pelas respostas, tá, Cássio e Van Kleber, porque vai justamente em encontro a tudo aquilo que a gente planejou, né? Por mais que não tenha implementado ainda no Tanix, dentro da Volkswagen, a gente já fez um projeto executivo e a ideia foi justamente baseado nesses 2 pontos que vocês falaram, tá? Primeiro, o orçamento, porque a gente não é uma empresa pública, mas também tem, às vezes, um vice-presidente que vai olhar no orçamento de TI, e isso não é brincadeira, né? Então, às vezes, se tem um grande gasto com uma nuvem pública, isso pode ser um dos pontos para ser cortado. E a segurança, que a gente é absurdamente rígido também com segurança. Da mesma forma que não pode vazar uma patente de vocês para alguém registrar, também não pode vazar um projeto interno nosso aqui, senão alguém, às vezes, pode também registrar e copiar um carro, né, em algum outro país, assim. Mas obrigado por compartilhar essa experiência, eu posso até usar isso daí internamente na hora de defender o projeto. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Thiago, pode falar. A gente que agradece, Denis. Na verdade, só para pontuar que o Van Kleber comentou a respeito de uma solução chamada Calm, mas, na verdade, que é uma das várias soluções que a Nutanix tem, que endereça, inclusive, o gerenciamento dos workloads, né, do ciclo de vida dos workloads, tanto on-premise quanto nas nuvens. Então, é importante comentar que a infraestrutura on-premise montada pela Fiocruz, ela permite esse tipo de intercambiar os workloads e fazer com que tudo rode de maneira bem simples, né? Então, as migrações, a escolha do próprio ciclo de vida e de quanto perene é ou não aquele workload, isso ajuda bastante com a solução Nutanix, até por isso, só pontuar tecnicamente, né, essa solução. Tem uma outra pergunta aqui, viu, Rafael Cardoso, né, seguindo a linha de automação e aprofundando um pouco mais nos termos de tecnologia, né, que tipo de ferramenta do portfólio Nutanix vocês mais utilizam para a realização de automação de processos de infraestrutura on-premise e cloud? E se vocês entregam também algum portal para o usuário, né? Que ferramentas que vocês usam para automação e se existe um portal para o usuário aí sob demanda pedir ali um projeto? Eu não sei se isso é tão simples assim num órgão de governo, né? O cara pedir algum tipo de infraestrutura para vocês, mas se vocês podem comentar a respeito disso também. Viu? Então, assim, a nível presidência, a gente entrega infraestrutura como serviço, né? A gente já fazia isso no OpenStack, né? Era um pouco mais complicado da gente fazer isso, mas no Nutanix, da mesma forma, assim, tem um portal, né? E a partir do login, né? Do administrador, não é o usuário. Nosso usuário é o administrador de infra de uma outra unidade. Então, a partir do momento que ele tem acesso a essa área, ele tem a possibilidade de fazer consumo, uso dos recursos que foram disponibilizados para aquele projeto. Então, o próprio Nutanix, né, ele já fornece isso embarcado, a gente não precisa implementar nada além, né? É claro que associado à parte de projetos do Nutanix, você pode também oferecer acesso ao Calm, que é a ferramenta que faz a automatização de workloads, né? Então, você pode ter o que eles chamam de blueprint. Então, você já monta o blueprint já específico para determinadas aplicações, e aí pode ser aplicações para web, banco de dados, RP, enfim, serviço de login. Tem um catálogo enorme lá, e você também pode criar alguns blueprints e disponibilizar para os projetos. Então, na hora que o cliente ele acessa, ele pode criar a máquina virtual direto, ou ele pode simplesmente dar um deploy num blueprint que vai ter uma ou mais máquinas virtuais ali. E também pode ter disponibilizado para esse projeto, né? Aí a gente vai falar de outros componentes da solução, né? Como o Carbon, por exemplo, que faz a entrega de container, né? E você pode também associar ao projeto, é uma das formas de automatizar, tá? Esse processo de entrega de infraestrutura para o cliente. E a própria ferramenta também possui acesso via APIs, né? Então, assim, as APIs do Nutanix, eles são bem, vamos dizer assim, a documentação ela é bem clara, é bem definida, então é muito tranquilo de você, de repente, criar um código, criar alguma coisa que possa fazer uso dessas APIs e tirar maior proveito de automação do ambiente como um todo. Tem outras soluções também, né? Por exemplo, lá da parte de Object, né? Que vai ser usada por vocês, vai ser implementada. Acho que está tendo um estudo também para a tarifação de nuvem, né? Com o BIM, se eu não estou enganado. E vários outros produtos, né, que compõem todo o portfólio Nutanix, não só a própria solução, né? Mas tudo que gira ao redor da solução. Assim, eu acho que o primeiro momento é VM, né? Você sai daquela estrutura tradicional, você teve contato com o Nutanix, é VM. Aí você começa a navegar, né, pelos menus e fala assim, opa, tem um negócio legal aqui. Você acha alguma outra coisa legal, você vai vendo a aplicação para aquilo. E o processo de implementação ele é bem simples. É claro que você tem o desenho do serviço, o desenho do processo para a utilização do serviço, aí é outro momento, mas colocar para funcionar em si é relativamente fácil, né?
Você pode, inclusive, vocês fizeram isso, né? Não usar mais lá o hypervisor, né? O VM, de usar o do próprio, que a própria Nutanix disponibiliza, né? Que já está embutido lá, né? Já está embarcado na solução, né? Que reduz, acredito, bastante a parte de custo aí, né? Na minha unidade, a gente não adotou essa questão de um portal self-service, né? Porque o nosso centro de custo é único, não é rateado entre as OOs essa questão de orçamento. Então, faria muito sentido se tivesse cada OO trabalhasse com seu orçamento anual, e aí a gente entraria e provavelmente utilizaria um portal, né, Self-Service Portal. Por isso que a gente não adotou isso por enquanto. Se isso vier a mudar, essa questão orçamentária, algum dia a gente pelo menos já está preparado para poder fazer todo o account, todo o billing, se for o caso, e consumo de recursos com a ferramenta, com a solução aí que foi citada da Nutanix, entendeu? É importante frisar que eu gosto de ponderar que o Calm, ele hoje é a cereja do bolo da solução Nutanix, né? É o que está naquela, não sei se vocês vão lembrar do slide que eu apresentei, a primeira fase era a fase de modernização, a segunda fase era a fase de automação. O Calm é quem traz toda essa automação para o mundo. Ele é uma ferramenta de automação e uma ferramenta de DevOps ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente está falando de um ambiente da Fiocruz hoje, 100% rodando em AHV, a gente já não tem mais nada rodando em VMware, né? Isso foi uma decisão do time Fiocruz Eu ia lá atrás. citar isso como um ponto super positivo nessa questão de você não ter essa liberdade de escolha. Para mim, isso lá atrás, né, voltando um pouquinho, foi fundamental, né? A gente ter essa liberdade de escolha e caso a estratégia de negócio mude ou seja feita uma parceria ou não com outro tipo de fabricante que possa entregar um hypervisor, um outro hypervisor que tenha valor, a gente também pode ir no caminho reverso também. Mas a gente enxergou na época que não tínhamos necessidade de pagar pelo hypervisor. E isso, fantasticamente, a Nutanix entrega muito bem a utilização do HV e tem atendido de forma maestrosa aí a gente sem problema algum. Entendeu? Um grande diferencial, né? Você também teve uma migração, né, lá do VM para o HV, né? Sim, sim. Você comentou algumas vezes, foi tranquilo e tal. É muito importante, né? Tanto eu como o Van Kleber fizemos os mesmos movimentos, né, Van Kleber? Tem uma coisa interessante assim da ferramenta Calm em si, porque assim a gente tem uma infraestrutura, vamos dizer assim, legada, né, que estava rodando a VMware, que ainda é uma infraestrutura grande, são muitos servidores, tem muito recurso computacional, muita memória, que simplesmente não dá para deixar de usar, né? E uma possibilidade que o Calm dá é plugar essa arquitetura VMware, né, no Calm, e a gente está terminando esse processo de integração para apresentar essa estrutura para os testes, para o ambiente de teste, entendeu? Então, assim, pelo Calm, eu consigo entregar essa infraestrutura, eu simplesmente não vou jogar fora, porque é recurso, é dinheiro, a gente não pode simplesmente desfazer disso, e tem bastante lenha para queimar ainda, e a gente, através do Calm, a gente entrega esse recurso lá no projeto, fala para as equipes de desenvolvimento, ó, toda vez que você precisar fazer algum teste, sobe nesse ambiente aqui, né? Porque a gente aproveita aquele investimento que foi feito lá atrás e não utiliza a infraestrutura de Nutanix, né, para teste, né? A gente deixa para as coisas de produção, para as coisas mais nobres, né? E isso possibilitou, através de uma única interface, que é importante, que aí simplifica tanto para o usuário, né, a utilização, quanto para a gente, a operação, simplificou bastante para o usuário para poder fazer a utilização desses recursos, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui, do Maurício Ortiz. Bom dia. Cada planta tem seus clusters e nós, pelo que entendi. É compartilhado algo entre plantas? Utilizam que forma para replicar VMers entre as plantas, né? Como que vocês fazem a replicação, se ela existe, né? Sim, a gente tem eu tenho um cluster em um data center instalado já no Tier 3 e tenho DR num outro data center, estão a 2 km de distância cada um deles, entre eles,
Mas a gente faz um cross-site também, né? Existe VMs tanto de produção em um como no outro, então a gente costuma fazer redundâncias cross-site, fazer por dentro da própria plataforma. O ambiente, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é todo gerenciado por uma única solução, que é o Prism. Isso facilita muito e a gente consegue fazer esse moving tranquilamente, subir uma VM de um lado para o outro, fazer uma replicação a cada X minutos, horas, fazer esses agendamentos. Então, a gente consegue brincar facilmente entre sites, entre campos diferentes, entendeu? Só complementando, toda a parte de replicação do Nutanix, ela trabalha na camada de storage, tá? Uma replicação por bloco. Como eu falei, a gente nasceu como um storage definido por software, então essa é uma das vantagens, né? E hoje no ambiente Fiocruz a gente desenhou meio que eliminando esse conceito do que é site primário e o que é site secundário, né? Então você tem a movimentação de VMs entre os dois sites que estão dentro da mesma planta, né? Isso obviamente é uma facilidade pelo tamanho do link, né? Mas a gente ganha essa flexibilidade de movimentação e de disaster recovery o momento que quiser, né? E o Nutanix, além dessa replicação nativa na camada de storage, na camada de bloco, a gente entrega uma ferramenta de automação novamente, não estou falando do Calm, eu estou falando de automação de disaster recovery site, né? Que é o Leap. A gente consegue fazer toda essa orquestração e priorização de máquinas que vão subir, que vão descer, quem que vai virar, quem não vai, troca de IP e por aí vai. Oi, Tony, bom dia. Só complementando, é o Maurício que está falando, tá? Eu já trabalho com Nutanix aí há algum tempo, desde final de 2017, tá? Hoje eu trabalho com 2 clusters independentes. E pelo que eu entendi, até do Acácio e o que você comentou, vocês utilizam o Data Protector Domain para fazer esse crossover aí das VMs, correto? Existe alguma solução que a gente possa fazer o moving de VM entre clusters sem ser pelo Data Protector ou ainda não possui? Porque eu sei que no VMware tem o live migration, né? O Acropolis ainda não tem essa opção, né? Ou eu estou enganado? A gente já tem isso liberado, tá? Se não foi liberado, está liberado agora, nos próximos releases, vai ser liberado agora nos próximos releases, tá? Mas essa movimentação entre clusters também já está... em se tratando de AHV especificamente, né? A gente está falando da camada de hypervisor, né? E não mais da camada do HCI especificamente, né? Mas sim, isso já está em roadmap. Se já não saiu nessa última versão, tá para sair na próxima. Legal, isso vai, acho que ajudar bastante a gente, sabe, Tony? A gente já faz isso através da própria migração, né? Então, com a replicação é um jeito um pouco diferente, mas a gente consegue, o resultado final é o mesmo. Você replica a máquina de um lado para o outro e consegue mover ela de um site para o outro. Sim. Obrigado. Obrigado, Maurício. A gente que agradece. Bom, pessoal, não sei se mais alguém tem dúvidas, respeitar o horário aqui do Acácio, do Van Kleber também, agradecer mais uma vez a presença deles e a presença de todos vocês. A gente tem uma condição do voucher do iFood, que deve chegar para vocês aí entre processar, que infelizmente não deve ser processado no Nutanix, não sei se chegaria mais rápido, né? Mas deve chegar aí no prazo de mais uma horinha. Mais uma vez, pessoal, Tony, muito obrigado pela participação. Acácio, Van Kleber, sem palavras, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente, a grande parte do time agora, pelo menos, consegue até personificar para quem está torcendo, né, cara? Então, a gente torce muito. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo trabalho que vocês fazendo e obrigado por compartilhar isso conosco, né? Pessoal, fico muito feliz em conseguir manter esse bate-papo. A gente deve ter mais desse tipo, então aqueles que quiserem contribuir, contar um pouquinho dos cases também, fiquem à vontade. Mais uma vez, pessoal. Acho que agradecemos aí pelo convite. Se alguém quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Depois, eu acho que pode ser compartilhado, já foi compartilhado aí alguma coisa nesse sentido. E deixar a mensagem mais uma vez, né? Tomem vacina, fiquem tranquilos, cuidem dos seus, de vocês, vacina, obviamente. Sim. É isso aí, vamos que vamos e em breve isso tudo vai acabar. Um forte abraço aí, espero ter colaborado aí com os colegas aí. Obrigado, Van Kleber, obrigado, Acácio.
Obrigado, também Van agradeço, Kleber, gente. obrigado a Cássio, o time Edvelo e todo mundo, cara. E Agradeço a Um abraço também pra oportunidade você, de poder estar expondo para, enfim, para outras pessoas, né, o nosso cenário, a nossa condição, para as pessoas conhecerem também um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente está fazendo. Dizer que está à disposição, assim, não é muito difícil de baixar pelo nome, se digitar no LinkedIn Van Kleber. Na foto eu vou estar com um pouco mais de cabelo, mas sou eu, pode adicionar lá, tá tranquilo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é claro que não sendo informação sensível, a gente está à disposição para poder ajudar vocês e fornecer a informação que for preciso. É isso, estou à disposição, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, Tony, obrigado, Thiago. Tanto no Tonics quanto a Edvelo foram essenciais aí, fundamentais para isso tudo dar certo, né? Assim, super obrigado a todos. Eu estou vendo no chat aí. Eu tenho certeza que a missão da instituição, vocês têm noção do que a gente passou, tem passado, e o reconhecimento para a gente, com certeza, é combustível, né? A gente, como o Van Kleber citou lá atrás, a gente tem trabalhado muitíssimo, não tem hora, não tem dia, a fábrica, pelo menos, é 24 horas. A gente está com foco total, cara. Chega a ficar emocionado essa questão da entrega das vacinas, cada lote, cada caminhão que sai, cada foto que eu recebo aqui, assim, é motivo de orgulho e pode ter certeza que a gente está ralando muito para entregar o mais rápido possível, escalar o mais rápido possível as vacinas, para a gente em breve estar aí com a situação normalizada, se Deus quiser, cara. Maravilha. Prazer de ter você como cliente, vocês. E só para Prazer e complementar orgulho. aqui, para quem estiver no Rio de Janeiro, e assim que acabar a pandemia, obviamente, visitem o campus da Fiocruz, porque eu costumo dizer que há um paraíso dentro do Rio de Janeiro. Muito bonito Está mesmo. localizado em uns lugares mais feios do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, e é um lugar extremamente lindo. Eu, pelo menos, fiquei... É um oásis, né? É um oásis dentro do Rio de Janeiro, cara. É verdade, cara. Só ir atrás do Acácio aí, o Castelinho, né? Já é sensacional. Já foi um dos lugares mais bonitos, que a Baía de Guanabara chegava até ali aos pés do castelo, quando foi feito, né, a construção, né? Mas, enfim, aconteceu essa urbanização toda, mas estejam aí, sejam todos convidados aí, fiquem à vontade, se quiserem um dia procurar a gente, conhecer um pouco mais, fisicamente mesmo, fiquem à vontade, pessoal. Vale a pena. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos, um ótimo almoço. Acácio e Van Kleber, sem palavras, obrigado mais uma vez, cara. Valeu. Obrigadão, um abração. Um abraço a todos. Valeu, Tony. Obrigado, cara. Um abraço a todos aí. Valeu, gente. Mais.